Speed Racer, um piloto de corrida que está entrando em ascensão depois de quase bater o recorde de seu irmão. Mas depois de descobrir que tudo que ele acreditava na corrida era apenas uma farsa, Speed Racer tenta bater de frente com a indústria, tentando mostrar que ainda assim pode existir corridas de verdade. Esse é Speed Racer, filme lançado em 2008 com a direção das irmãs Wachowski. Originalmente, Speed Racer foi uma série de mangá escrito por Tatsu Yoshida, lançado lá em 1966, e que foi até 1968. No meio desses 2 anos, Speed Racer acabou recebendo um desenho animado chamado Speed Racer, lançado em 1967, contendo mais de 53 episódios. E bom, com o sucesso dos mangás e do desenho, obviamente eles iam querer fazer um filme do Speed Racer. E essa ideia começou a ser planejada lá em 1992, mas aí acabava não indo muito pra frente, passando ano após ano após ano, até que esse projeto acabou caindo nas mãos das irmãs Wachowski, que olharam para Speed Racer e falaram: vamos fazer esse filme. E bom, depois de 1 ano e alguns meses, no dia 26 de abril de 2008, foi lançado o Speed Racer. E é isso que nós vamos ver agora. O filme começa nos apresentando Speed Racer. Sim, esse é o nome do moleque. Esse daí bate de frente com um carimbo. Speed Racer é um garoto ligado a 100 por hora que é apaixonado por corridas. E que também admira muito seu irmão, Rex, que é um grande piloto de corrida, obtendo um melhor tempo nas corridas. E por conta dessa sua fama, muitos tentam acabar com eles, dentro e fora das pistas. Eu mandei tirá-lo da pista! Estamos tentando, senhor, mas ele é rápido! Mas um dia Rex vai embora de casa por algum motivo e começa a participar de corridas ilegais, ou mais conhecido como os rachas. E em um determinado dia, em uma dessas corridas, Rex acaba sofrendo um acidente que acaba morrendo com a explosão de seu carro. Anos se passaram e agora já crescido, Speed Racer, que agora é um piloto de corrida, vem ganhando bastante notoriedade depois de quase bater o recorde de seu irmão. E isso meio que acaba chamando a atenção de várias empresas querendo patrocinar Speed Racer. Mas quem consegue chegar primeiro até Speed Racer é Arnold Royalton. Então ele começa a mandar o papo pro Speed, falando que ele pode mudar a vida dele naquele momento. E uma coisa que eu tenho que falar é que a casa do Speed Racer tá brigando muita gente. Porque tem o Pops, que é o pai do Speed, a mãe do Speed, o próprio Speed Racer, o irmão do Speed Racer. E aí que começa, porque tem a Trixie, que é a namorada do Speed, morando com eles. O Spark, que é o cara que ajuda o Speed Racer nas corridas. E o Zequinha. É um macaco! Literalmente um macaco. Olha o macaco! Bom, voltando à história, Royalton acaba convidando Speed Racer e toda a sua família para irem até a sua empresa. E lá ele mostra a fábrica dele toda fodona, falando que ele consegue montar um carro em 1 segundo e sei lá quantos milissegundos. O turbo 3 milhões e 50 mil de potência máxima e um monte de coisa sobre carros. Bom, depois de mostrar todas essas coisas maravilhosas de sua empresa, Royalton fala com Speed Racer se ele quer fechar uma parceria com a empresa. Você acha que nós vamos poder chegar a algum acordo? Não sei. Speed Racer fica um pouco indeciso com a tal proposta e Royalton fala pra ele voltar no outro dia pra ter uma resposta mais exata. Chegando no outro dia, Royalton e Speed Racer se encontram novamente, e Speed Racer conta um pouco como que foi as coisas depois da morte do irmão dele, que ele e seu pai meio que acabaram perdendo um amor pelas corridas. Mas com o passar do tempo e assistindo várias corridas antigas, os dois acabaram retomando o amor às corridas. E com isso, Speed Racer acaba não aceitando a parceria com Royalton. E a única coisa que o Royalton nesse momento faz é dar risada da cara dele. E é aqui que a gente tem o momento vilanesco do Royalton. Começa a falar que o Speed, o pai dele, não sabe de nada e que todas as corridas na verdade eram tudo planejadas. E ainda fala que se o Speed não assinar o contrato vai tornar a vida dele no inferno. E bom, já que o Speed Racer acabou não assinando o contrato, ele fez o que ele falou. Nas corridas ele fez com que o público acreditasse que Speed Racer estivesse trapaceando. E enquanto não há provas conclusivas de que Speed tenha usado um dispositivo ilegal... E ainda por cima mandaram um processo na empresa do Pops por alterações no carro do Speed. E bom, nesse momento todo mundo pensa, porra, ferrou pro lado do Speed, ninguém mais vai acreditar nele. Mas em meio a esses problemas aparece um Inspector Detector junto do Corredor X, que falam que existe uma maneira de revelar todo esse sistema por trás das corridas, que é ajudar o corredor chamado Taejo Togokan a vencer as corridas da Casa Cristo, que são as corridas ilegais lá onde Rex acabou morrendo. De primeira, Pops acaba ficando puto e manda todo mundo embora da casa dele, mas secretamente Speed e Trixie vão para corridas escondidos. E cara, e é nessas corridas da Casa Cristo que realmente começa o filme, porque mais ou menos do começo até esse meio da Casa Cristo é mais apresentando os personagens, as motivações
E quando chega nas partes das corridas da Casa Cristo, é animal as corridas. Você só vê derrapagem, carro voando, carro pulando, trocando pneu, destruindo o carro girando, você vê de tudo nessas corridas. Nessa primeira corrida da Casa Cristo, quem acaba vencendo não é a equipe do Togokan, mas sim Snake Oiler. Bom, e com isso o Togokan acaba ficando muito puto com o Corredor X e com o Speed. Mas o Corredor X acaba falando, pode dormir que a gente resolve essa parada amanhã. Enquanto isso, nos quartos, Speed Racer acaba recebendo a visita inesperada da sua família inteira. E nisso ele recebe um esporro do Pops e tal, os dois brigam. Mas depois todo mundo fica de boa e eles vão dormir. Mas no meio da noite eles acabam sendo atacados por ninjas. E aqui a gente tem algumas cenas de ação, como o Corredor X lutando contra o ninja. E Speed Racer junto do Pops lutando contra o outro. Ai meu Deus, aquilo era um ninja? Tá mais pra nojo. Mas o único que não acaba se safando dessa é o Togokan, que meio que acaba sendo drogado pra ficar fora da próxima corrida. Então com esse problema na mão, Trixie acaba pensando em um plano. Tem esse maluco aqui que se chama Block, que é um cara que vem chantageando o Togokan a perder corridas. Então basicamente a Trixie acaba trocando de lugar com o Togokan e vai pra corrida, enquanto ele se disfarça da própria irmã pra poder pegar o Block. Tendo a vantagem na corrida e tendo o Block nas mãos, eles acabam marcando um ponto para poder se encontrar, num lugar onde eles não possam ser vistos. Mas quando tudo parece estar dando certo, eles acabam sofrendo uma emboscada. Mas nesse momento eles começam uma briga e meu amigo, que cena de luta foda. Porque é porrada, é chute, é efeito na tela, jogada na sua cara. No final eles conseguem derrotar a gangue do Block, mas só que eles acabam sendo ultrapassados pela equipe do Snake. Então eles voltam às pressas para a corrida. E aqui tem mais um monte de cena foda, tem o Speed pulando de penhasco, dando pirueta pro lado pro outro. E bom, no final a equipe do Togokan consegue ganhar a corrida, onde tem a icônica cena do Speed Racer pulando para fora do carro e fazendo a pose da intro do desenho animado. E bom, com a corrida ganha, o Corredor X acaba cobrando o Togokan sobre as ligações do Block com o Royton. Mas na real o Togokan acaba entregando nada, ele só queria fazer essas corridas para aumentar as ações de sua empresa. Que filha da puta. E nisso o Speed Racer acaba ficando puto pra caramba. E então o Corredor X vai até ele pra ter uma conversa. No meio da conversa o Speed fala, pô cara, eu sei que você é o Rex, pode tirar essa máscara aí, cara. E nesse momento o Corredor X tira sua máscara, revelando que na verdade não é o irmão dele. Daí então o Corredor X começa a mandar o papo dizendo que as corridas não mudam as pessoas. Você não entra dentro de um carro pra ser um piloto, você entra porque você é um piloto. Daí então o Speed pergunta do porquê ele tem que continuar. Então o Corredor X só fala que ele mesmo tem que descobrir isso. E nisso o Speed decide que ele vai embora, fazendo os mesmos passos de seu irmão. Mas antes dele ir embora, o Pops acaba chamando ele para uma conversa. Daí então eles têm aquela conversa de pai para filho, com o Pops dizendo que tem muito orgulho do Speed e que se ele for embora a porta sempre estará aberta para ele poder voltar. Daí é um momento fofo, os dois se abraçam, até que a irmã do Togokan aparece para conversar com o Speed, dizendo o seguinte, olha, o meu irmão foi um babaca e para quebrar a cara dele eu tô te dando esse convite para você participar do Grand Prix desse ano. E então a família toda se reúne para montar um carro novo pro Speed. Daí é peça pra lá, o Royton assinando o contrato, mostrando os preparativos do estádio até que chega o dia do Grand Prix. O Speed já chega apresentando seu convite pra galera lá do Grand Prix, e o Royton já chega dizendo que ele não pode participar, que isso não é permitido. Daí então aparece o Spectre Detector dizendo, pô amigão, se ele não pode participar de acordo com as leis, então a gente vai ter que cancelar o Grand Prix. E então o Royton só deixa o Speed passar, mas colocando um alvo gigantesco nas costas do Speed. E é aqui que a gente tem a corrida final, e meu amigo, que negócio lindo, véi. Tá lindo. Achei bonito, viu? Tem carro batendo, tem carro explodindo, tem derrapagem e tem tudo mais um pouco. E até que um momento tem a disputa do Speed Racer contra o Bala de Canhão Taylor pelo primeiro lugar. E vendo que ele tá perdendo a disputa, o Bala de Canhão Taylor acaba usando um arpão no carro do Speed. Mas aproveitando as câmeras do estádio, o Speed Racer faz uma manobra revelando a trapaça de Bala de Canhão Taylor e também do Royton. Mas por conta dessa manobra, o carro do Speed acaba ficando um pouco ferrado, sendo ultrapassado por todos os outros corredores. Mas nesse momento, Speed Racer mantém a calma, respira fundo e ativa o modo turbo. E aqui tem um momento enérgico do filme, que é o Speed Racer passando todo mundo em alta velocidade. Daí é mais derrapagem, carro explodindo, telas sendo quebradas, até que Speed Racer consegue passar a linha de chegada. Daí então a plateia toda chega ao redor dele, a família comemora, todo mundo comemora.
E assistindo tudo de longe, o Spectre Detector pergunta ao Corredor X se o que ele fez na verdade foi um erro. Assim mostrando o plot twist do filme, que na verdade o Corredor X sim é o Rex, que forjou a sua própria morte e fez cirurgia plástica para que ninguém o reconhecesse. Daí ele só manda, pô, não tem mais o que eu fazer, eu tenho que conviver com esse erro. Daí então volta para o Speed com toda a família dele reunida comemorando no palco, tem o beijo na Trix em frente às câmeras. E no final de tudo, o Togokhan finalmente revelou todo o esquema que tinha por trás das corridas e o Royton acabou sendo preso, assim acabando o filme. Bom, o que dizer do filme? Speed Racer talvez seja um dos casos de filmes que mais foram subestimados na época do seu lançamento, porque na época quase ninguém gostou do filme. Mas é aquela coisa, o tempo foi passando e todo mundo foi percebendo que ele era um bom filme. Toda a sua narrativa vai muito além do que só as corridas do filme. Ele mostra que a união é muito importante, a família é importante. E esse é um dos pontos que eu mais gosto no filme. Apesar deles acabarem tendo desentendimentos, brigas, sempre no final eles acabam unidos, sempre tentando não cometer os mesmos erros, como no caso do Pops, que ao invés de deixar o Speed ir embora, chamou ele para conversar, coisa que ele acabou não fazendo com o Rex. Bom, agora falando um pouquinho da produção do filme, que talvez tenha sido algo muito arriscado para a época, porque de 100%, 90% desse filme é tudo tela verde, e há muitos momentos que fica escancarado na nossa cara que é tela verde. Isto não é real? O que é real? Mas talvez a ideia das irmãs Wachowski de fazer tudo isso em tela verde e CGI tenha sido um bom caminho para o filme. Porque eu não consigo ver outro caminho a não ser esse para fazer essas cenas. Porque cara, é maravilhoso ver o design dos carros, as pistas, as paisagens. Agora falando da trilha sonora, ela é muito legal. Tipo, elas conseguem colocar mais emoção ainda nas cenas. Sejam elas nas cenas de ação, nas cenas emocionais. E uma que eu quero destacar aqui é a música dos créditos, que é meio que uma música refeita com a intro do desenho animado. E também um destaque para essa parte da música. Uma coisa também que eu tenho que falar desse filme é toda a direção dele. Toda a edição desse filme, com um monte de montagem passando na sua frente, parece que realmente você tá assistindo um anime. E também como não falar do final desse filme, porque cara, é incrível esse final. É lindo. Muito bonito. Eu me lembro com exatidão quando eu vi esse final pela primeira vez. Talvez esse tenha sido um dos finais que mais tenha me marcado quando eu era criança. Bom, depois de tudo isso, pra mim Speed Racer tem uma nota 9. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem com algum amigo de vocês e até a próxima. Tchau!